Nós vamos passar a palavra. Convido os irmãos e as irmãs a colocar de pé. Convido o missionário Felipe a passar aqui na frente, trazer a palavra nos corações. E convido o pastor para estar orando o pregador. Glória a Deus, aleluia. Convido a amada igreja a levantar as mãos para o lado do pregador, que vai trazer a palavra para os nossos corações, e oremos por ele. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, aqui está teu filho na tua presença, como sempre ele está, Pai. Jesus querido, usa teu servo, como sempre o tem usado, Jesus. Tudo que sair da boca do teu servo seja o Senhor, Jesus. Que ele venha diminuir, mas o Senhor venha aparecer na vida dele, Jesus amado. E traz uma palavra para teus filhos e para tuas filhas, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Saúde, irmãos, com o Pai do Senhor, amém? Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. Primeira Coríntios 11 e 23. Amém? Que vai dizer assim: Porque eu recebi do Senhor também o que vos ensineis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, e é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podei tomar os vossos assentos. A Bíblia vai nos relatar que o apóstolo, irmão Paulo, que outrora era aquele Saulo, perseguidor, Saulo que perseguia o povo de Deus, matava a quem fosse, falasse do nome de Jesus, ou desse testemunho do nome de Jesus, esse, o próprio Saulo, matava. Mas conforme a minha e a sua Bíblia está dizendo que teve uma certa que ele foi a um local para matar os servos do Senhor, e no meio do caminho ele fica cego, cai do cavalo, o próprio Deus fala com ele, depois entra na cidade, é curado e também é batizado. E não mais um Saulo, o perseguidor, mas sim o apóstolo Paulo, aquele que seria perseguido por todos, aquele que seria humilhado, aquele que seria apedrejado e jogado dos altos das muralhas. Mas agora o próprio está nos ensinando sobre a Santa Ceia. Sabemos que Jesus, ele foi morto sem mácula, sem mancha alguma. Sabemos que Jesus não cometeu pecados. Sabemos que também foi como ovelha muda ao matadouro, sem murmurar e sem reclamar. Mas o que Deus está querendo dizer para nós? O apóstolo vai dizer nos primeiros versículos assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vós ensineis. Ou seja,
A pergunta: a Santa Ceia para muitos seria o quê? De repente é simplesmente um pão e um vinho? De tanto tempo que se passou do pão e do cálice, muitos têm uma ideia, uma visão totalmente errada ou frágil sobre. Porque o ser humano olha para o momento, ele vê ali o pão e o cálice, o pão, o vinho, o pão, o suco, o que seja. Para muitos, sabemos que Jesus morreu, passou por dificuldades e aqui está o corpo e o sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Mas estamos diminuindo demais o assunto. Devemos nos lembrar e passar pelas dificuldades em que Jesus passou, as humilhações, afrontas, os julgamentos, as pedradas, os levantes. Até disseram que Jesus era usado por demônios. Devemos lembrar e tentar passar esse sofrimento que Jesus passou, para que hoje nós pudéssemos entender um pouco mais sobre a Santa Ceia. Muitos dizem a Santa Ceia para a remissão de pecados. De fato, mas nós estamos resumindo demais essa situação. O ser humano resume demais dizendo é somente para nos renovar espiritualmente, para a remissão dos pecados, de fato. Mas devemos também lembrar o que Jesus passou, as afrontas, as humilhações, as dores que Jesus passou. Enfrentar as mesmas coisas que Jesus enfrentou, todas elas sem murmurar e todas elas sem reclamar. Passando em todas elas dizendo o quê? Graças te dou, ó Pai. Assim como Ele vai fazer com o pão e também com o cálice, Ele vai repartir o pão, vai erguer aos céus e vai dizer o quê? Graças te dou. E Ele está no momento do quê? No momento feliz, onde Ele está festejando, de repente, uma vitória que Ele conquistou? Não, pelo contrário. É no momento da sua agonia, o seu pior momento. O momento da sua angústia para a morte. E não só isso, o seu melhor amigo está na mesa, aquele que o traía. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: porque eu recebi, ou seja, todos recebemos o que o próprio Deus, o que o próprio Jesus tem nos entregado. Em que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Mas o que isso significa? A traição só acontece de que forma? Pelo seu pior inimigo ou pelo seu amigo? Inimigo não tem como te trair porque já é o seu inimigo. Mas aquele que senta à mesa contigo, aquele que bate nas suas costas dizendo que é o seu amigo, nas horas que você mais precisar, aí você vai ver de fato se é ou não é um amigo verdadeiro. Se é aqueles, os 11 discípulos que ainda continuaram com Jesus, ou se é um Judas Iscariotes. E a Bíblia vai nos relatar que agora, Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata, Judas agora vai ao templo, conversa com Caifás, e vende Jesus por 30 moedas de prata. Entrega Jesus à morte. E até onde nós sabemos, Jesus veio trazer vida. E o que na Bíblia também está escrito, tudo que nós plantar aqui na terra nós vamos colher. E também de fato ele vai dizer tudo que nós plantar. Não tudo que plantarem para nós prosperará, não. É totalmente ao contrário, tudo que você plantar, se você zelar e cuidar, há de prosperar. Agora vamos ver aqui o que Judas plantou. A morte de Jesus. E o que Jesus plantou para Judas? Vida e salvação, renovo, graça. Pelo contrário, Judas
que a morte de Jesus, um homem a qual veio trazer a salvação ao mundo, um homem a qual veio trazer renovação, veio trazer o céu aqui para a terra. Agora Jesus reúne os seus discípulos, assim também está Judas. Agora uma pergunta bem franca e direta, principalmente para as mulheres que são mais fáceis de abrir os seus sentimentos, às vezes para qualquer um que não deve. Se por acaso você é muito bem casada, vem na igreja, mas tem uma outra fulaninha que já confessa que ela quer pegar o seu marido, o que você faria? Muitos começavam a orar assim: Jesus, mata ela. Jesus, desaparece com ela daqui. Em algum momento deu graças por isso? São raros, muitos. Mas a maior parte vai dizer: Senhor, mata essa mulher. Só veio na terra para trazer problema e incômodo, pegar um homem que não é seu. De fato. Mas agora, não termina aí. Tem muitos e muitas que preferem sair do local em que está por causa de quem? Quem é que cometeu o pecado? Foi você? Foi o seu esposo? Ou foi a fulaninha? Ou foi Deus? Aí prefere sair da igreja porque a irmã falou isso, aquilo, aquele outro. É porque hoje o pastor ou a pastora estava diferente, não me deram a paz do Senhor conforme antes. É porque isso, é porque aquilo, já não é mais chegado o meu tempo aqui, será? Lembra que certa feita alguém pegou um barco e foi para o mar alto e não conseguiu pescar nada e decidiu parar tudo? Decidiu pegar o seu barquinho, botar encostado, guardar suas redes e seguir o seu caminho e não tentar de novo. E Jesus vai dizer o quê? Pega o teu barco e torna onde você estava, que lá sim você vai ser próspero, lá sim você vai ter vitória. E foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Teve que pegar o seu barco e retornar da onde ele saiu e lá aonde ele estava. Da primeira vez, ele foi vitorioso. Por isso que é bem claro, a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa será muito maior que a primeira, caso você persistir, caso você perseverar e não pular fora. Jesus sabe que o traidor está ali, porque bem de fato a Bíblia vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas aí em outro versículo ele vai dizer assim, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, é onisciente, onipresente, onipotente. E agora tem um debate aí, se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o porquê onde ele estiver 2 ou 3 ali ele estará. É porque é diferente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não vai se revelar a todos ao mesmo tempo. Ele vai escolher aqueles que de fato querem um compromisso com Deus. E de fato foi assim. Jesus vai dizer aos seus discípulos: vai em Jerusalém, vai ter um homem lá, e vocês dizem a ele que o Senhor precisa de um quarto, de um local para fazer a Páscoa, fazer a Santa Ceia. E de fato encontraram o tal homem, e já está tudo preparado, já está decretado o lugar que vai ser feita a Santa Ceia. Mas agora preste atenção. Jesus convida os seus 12 discípulos, até mesmo aquele que o traía. Até mesmo aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, entregou Jesus à morte. Muitos que acontece hoje em dia, sabe quem é o traidor e faz o quê? Ou sai da igreja, ou desvia, ou simplesmente finge que não conhece. O porquê?
Porque o ser humano hoje em dia está acomodado, ou melhor, está querendo status para si, está querendo algo para si mesmo e de fato assim não é. Eu não vou lá naquele local porque lá tem tal pessoa que eu não gosto. Por acaso você vai lá por causa daquela pessoa ou por causa de Deus? Eu não gosto de tal pessoa, eu não vou lá. Não vai, fica à vontade. Livre-arbítrio de escolha, você escolhe onde você coloca os seus pés ou não. Se quiser ir para o centro de Macumba, fica à vontade. Livre-arbítrio, a escolha lhe pertence. O reino dos céus não tem a sua escolha, mas sim a escolha de Deus. Ou você entra no céu, santo conforme Ele é santo, ou você desce para as profundezas do inferno. Aqui na terra tudo aceita, mas o céu nem tudo. Aqui na terra você pode detestar o seu irmão, a sua irmã, aquele que quer o seu marido, ou aquele que quer a sua esposa, independente que seja. Mas aí o ser humano começa a fazer escolhas e começa a fazer enrolações para a sua própria vida. E aí perde bênção. E aí perde vitória e não sabe por quê. Jesus, mesmo assim, sabendo que Pedro iria estar lá, Jesus senta à mesa com os 12, pega o pão e, tendo dado graças, reparte aos seus discípulos. Só que eles não comem, porque ainda tem o cálice, tem o vinho. Então ele, tendo dado graças, também reparte aos outros. Só que agora vem uma parte importante, interessante. Todos, quando tem uma festa de aniversário, o aniversariante corta o primeiro pedaço de bolo e ele dá para quem? Para a pessoa, de repente, que ele mais ama, que ele mais gosta. De repente ele dá para sua mãe, para o seu pai, ou quem seja. Aqui foi diferente. Ele poderia ter dado o primeiro pedaço, Jesus poderia ter dado o primeiro pedaço para Pedro, ou de repente para João, ou Tiago. Eram os 3 que Jesus mais tinha intimidade. Ele foi diferente, portanto ele vai lá e diz: um de vós há de me trair. Agora, se há uma pergunta no meio deles, quem de nós é o traidor? Jesus simplesmente fala: aquele que ao pegar o pão, molhar no prato e dar de comer, esse é o traidor. Ele não diz: ó, tal pessoa, ou esparrama pelo mundo, tal pessoa fez isso, aquilo, aquele outro, não esparramou o seu pecado para todos. Não diz: ó, Judas, ele foi lá e me vendeu por 30 moedas de prata, portanto, é olho por olho, dente por dente. Não. Pelo contrário, ele vai repartir o pão, vai molhar o pão no prato e vai entregar a Judas. Aqui agora tem o desenrolar da Santa Ceia do Senhor. Por acaso Deus, o próprio, negou a Santa Ceia para Judas? Negou de Judas estar na sua mesa ao seu derredor? Muito pelo contrário, esse também participou da ceia do Senhor. E o que ele vai dizer no primeiro versículo? Na noite em que foi traído. A traição para um ser humano é a pior coisa que tem. Se de fato um homem e uma mulher muito bem casado, um trai o outro, desde quando você vai ter 100% de confiança nele ou nela? Não tem como dizer que você vai ter 100% de confiança depois. É impossível. Não tem como. Porque você não conhece o futuro. Você conhece o passado e o presente. Você sabe os erros que cometeu. E aí é preferível fazer o quê? Ou se separa, ou faz o mesmo, mas nunca, em sequer momento, entregou para Deus. Deixe as suas guerras para Deus, as suas lutas para Deus, as suas provações para Deus, e o demais Ele se encarrega por você. Ele está carregando um fardo impossível para você. O próprio Jesus é bem claro com isso.
Portanto, ele vai deixar o pão que vai estar escrito em Mateus. Os discípulos olham, bem antes de acontecer a traição, os discípulos chegam a Jesus e dizem: Jesus. Os discípulos de João, eles oram. Mas nós não oremos, pois queremos aprender uma oração. E o próprio Jesus vai dar qual oração? Pai Nosso. Uma oração que dura de menos de 60 segundos. A oração do Pai Nosso. E o que diz nas primeiras frases do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim por diante. Mas a altura do contexto vai dizer o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que isso significa? É simples. Vamos voltar um pouco no tempo, olhar agora para Israel sendo libertados do Egito. Não tem comida. E Deus faz o quê? O pão nosso, Ele dá todos os dias, na hora marcada, no tempo exato. O maná desce do céu e é o suficiente para se alimentar o dia inteiro. É o suficiente para combater as suas lutas, as suas provas, as suas guerras o dia inteiro. Então é o suficiente o pão que Ele nos dá para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas guerras. É suficiente o pão que Ele nos dá para dizer: está tudo bem. Para dizer: graças dou por essa luta, por essa dificuldade. É o suficiente para você enfrentar suas guerras, sim, vitorioso. Mas não termina por aí. Logo após, Ele pega o vinho, o cálice, e dá a todos. Qual que é a representação do vinho? Felicidade. Quem está focado já entendeu. Em que no meio da prova que você está, na dificuldade que você enfrenta, independente do que seja, Ele te dá pão para você suportar as dificuldades. Ele te fortalece tanto espiritualmente, tanto carnalmente. Mas para melhorar, Ele ainda faz você passar pela prova, pela dificuldade, sorrindo e se alegrando na presença dEle. Mas o que o ser humano faz? Quando a prova vem, quando a dificuldade vem, eles fazem totalmente diferente que Jesus. Graças que dou. Eles fazem totalmente diferente a Jesus, que no meio da sua dificuldade, no meio da provação no Monte das Oliveiras, Satanás está ali com Jesus, tentando Jesus. E mesmo assim Jesus diz: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, Pai. Qual que era a vontade de Deus? Às vezes não é a sua vontade. A sua vontade é que Deus te dê a vitória hoje, agora, para ontem. Mas não, a vontade de Deus é totalmente diferente da sua. Ele faz quando Ele quiser, no tempo dEle e na hora dEle, acabou. Não adianta Ele te dar a bênção agora e você perder depois. Você precisa estar preparado para receber a vitória. E qual que era a ocasião de Jesus? Era se entregar para que todos nós pudéssemos ter vida e vida com abundância no tempo de hoje. Para que nós pudéssemos ter o livre-arbítrio de escolha, ou melhor, para que nós tivéssemos o plano da graça, que de graça não teve nada. Foi um preço de sangue. E sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Mesmo tendo Judas ao seu derredor, Ele ainda vai chamar Judas de amigo. E no tempo de hoje, muitos fazem o quê? Retribui da mesma moeda. Não é olho por olho, nem muito menos dente por dente. Se fosse assim, o próprio Jesus tinha mandado Pedro desembanha a sua espada e mata todos, porque todos eles querem a minha morte. Não. Portanto, Jesus olha a Pedro e diz: Pedro, guarda a espada, por ela tu viverás e por ela tu morrerás. Agora o soldado Malco pergunta: quem é Jesus?
E o próprio diz, sou eu. Se entrega como ovelha muda ao matador. A escolha de Deus foi essa, em que ele se entregasse, em que ele morresse, para que todos nós tivessem vida e vida com abundância, um preço da graça. Mas como na Bíblia está escrito, tudo que você planta aqui na terra, nessa mesma você há de colher. E não se preocupa quanto tempo vai durar. Não está no seu tempo, no seu querer. O que fizeram para você, tornará em dobro. E a Bíblia vai dizer o que? Tudo que você planta, você colhe. Aqui está um discípulo que plantou a morte de Jesus. E a morte ele ceifou. A morte ele colheu. Porque agora pega 30 moedas de prata, depois de ter visto a burrada que fez, que Jesus agora vai ser morto. Pega as 30 moedas de prata e vai para o templo e quer desfazer o negócio. Chama os sacerdotes e diz que não quer mais essas 30 moedas de prata. E eles vão dizer, não podemos mais desfazer porque não está mais no nosso alcance, já está no alcance de Pilatos, já está nas mãos de Roma. Agora ele pega furioso aquelas moedas, joga para dentro do templo, que logo após, mais tarde, aquelas mesmas moedas compraram um grande terreno para ser sepultado estrangeiros, um campo de sangue. Judas, lançando as moedas, pega uma corda e se enforca, tira a sua própria vida. Ou seja, plantou, colheu. Mas então, por que Jesus morreu? Judas venceu? Não. Porque era da vontade de Deus. Mas diferente de Pedro, Jesus vem dizendo assim, eu vim trazer vida e vida em abundância. De repente todo mundo pensou, o que Pedro fez aí vai ficar para a história. Entregou um homem, um charlatão, aquele que dizia o rei dos judeus, e agora está lá, há 2 dias na tumba, morto. Morreu, mas levou um consigo. Mal sabia que ao 3º dia, a palavra descrita veio trazer vida e vida com abundância. A tumba se enche de vida. Ou seja, o próprio que plantou vida em Judas salta do meio da tumba, do meio do inferno, porque dentro de 3 dias ele está guerreando contra o inferno para arrancar a chave da morte das mãos de Satanás, a morte do inferno. Ele salta do meio do inferno gritando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, por que quando o inferno se levanta contra a sua vida, você esmorece e você cai sobre a dificuldade? Não foi ele mesmo que disse que com Cristo seríamos muito mais que vencedores? Não foi ele mesmo que disse que a alegria do Senhor é a nossa força? Então por que temer a dificuldade? Provas vêm, dificuldades vêm, mas não dura a eternidade. Você pode viver 1000 anos. Esses 1000 anos não vai ser só 1000 anos de dificuldade, não. Você vai viver coisas boas nesses 1000 anos. Mas aí que está. Recebemos vitórias. Recebemos bênçãos. O próprio Deus fala às vezes conosco. O próprio nos dá tudo aquilo que precisamos e pedimos. Mas aqui que está o problema. Quando a primeira dificuldade se levanta, aquelas para derrubar mesmo, ou nem precisa ser aquelas para derrubar, simplesmente uma dor de barriga, o ser humano faz o quê? A vida é injusta. A vida é injusta. E quantas vitórias que Deus te deu, a vida é injusta? Deus me desamparou. Quantas vezes você estava em prova e Ele mesmo te acolheu e te tirou da prova e te deu vitória? Deus me esqueceu. De fato, será que Ele é mentiroso? Porque escrito em Marcos vai estar assim, que Ele estará conosco até o fim dos séculos.
Ah, Deus não me dá as bênçãos. Será? Quantas bênçãos Ele te deu? E quantas bênçãos você mesmo perdeu? Aqui está representado o corpo e o sangue de Cristo. Não só para a remissão de pecados, mas que você possa vencer as suas provas, as suas dificuldades todos os dias. Para que você possa se relembrar do concerto e da aliança que o próprio Deus fez com você. Que você também possa se relembrar tantas dificuldades que Jesus passou, e você passou o quê? Nem 0,1% do que Ele passou. E a vida é injusta. As provas vêm, as dificuldades vêm, não é para você esmorecer, simplesmente se humilhar, ou fugir como gato com medo de água. É para você enfrentar cada uma delas. É para você perseverar em cada uma delas. A vitória não é para os vencedores. A vitória é para aqueles que continuam a lutando, a combatendo o bom combate. Aqui na terra, o apóstolo Paulo, vamos dizer que perdeu perante a morte. Porque quiseram a morte do apóstolo Paulo várias e várias vezes. Foi picado por cobras, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, caiu dos altos das muralhas, e pensa no homem que não morre. Mas agora ele vai para Roma. Lá sim está decretado a morte dele. Mas ele vai para onde está, e todo mundo já sabe que quem serve a Deus entrando em Roma naquele tempo seria totalmente despedaçado, morto. O próprio apóstolo, irmão João, vai dizer sobre isso, que quando ele entra em Roma para pregar o evangelho de Cristo, ele começa a dizer, a trazer as boas novas de salvação de Jesus Cristo após ressuscitado. Ele mesmo vai dizer que colocaram ele sobre um caldeirão de óleo fervente. Deixa um pingo de óleo fervente pingar na sua mão. Agora imagina o primeiro banho de óleo que ele teve na sua vida. Deu uma renovação, não foi? Mas saiu lá de dentro como? Despedaçado? Não. Saiu lá de dentro honrado. Porque de fato os romanos começaram a dizer, não podemos deixar esse homem à solta. Precisamos matá-lo. Porque está pregando uma teologia errada, porque Jesus já está morto. Vamos matar ele. E dão ideias. Uma delas foi com Pedro, crucificaram ele de cabeça para baixo. Com João, colocaram ele dentro de óleo fervente, mas saiu lá de dentro intacto. E os romanos dizem, não podemos deixar ele aqui. Então vamos levar ele para a ilha de Patmos. E você sabe por que levaram o João para a ilha de Patmos? Imagina um homem que não morre com óleo fervente. Se não morre com óleo fervente, esquece, não vai morrer de jeito nenhum. Se você pesquisar um pouco mais, os próprios romanos vão dizer que esse não é um homem qualquer, não. Esse é um semideus, segundo as suas tradições dos seus deuses. A teoria deles era que um deus deles coabitou com uma mulher e acabou tendo um semideus, por isso que esse não morre. Uma forma trágica desse jeito, esse homem não morre, vamos lançar ele para a ilha de Patmos. Uma ilha que ninguém saía vivo de lá. E foi naquele mesmo lugar que o próprio Deus mostrou o reino dos céus. Foi naquele mesmo lugar que Ele nos mostra o livro de Apocalipse, o que há de vir após o arrebatamento da igreja. As dificuldades, as humilhações que a igreja ia enfrentar. E todas elas o próprio Deus iria estar presente. Em todas elas era para dizer, bendito seja o nome do Senhor. Em todas elas você enfrentar, você perseverar, combater um bom combate. Porque a armadura Ele já te deu, você não equipa ela porque você não quer. Efésios capítulo 6 e versículo 10. Se revista de toda a armadura do Senhor. Assim você vai enfrentar dificuldades que você nunca enfrentou e vai receber o que você nunca recebeu. Aí que está o problema do ser humano. O ser humano busca por vitórias, por maravilhas, prodígios e proezas.
mas nunca fez algo diferente. Faça o que você nunca fez, que Ele vai te dar aquilo que você nem imaginava ter. Viva ao derredor dos traidores, porque mesmo tendo um traidor, tinha outros 11 que estavam junto com Jesus. Ele foi mesmo assim e repartiu a ceia. Engraçado que muitas igrejas hoje querem proibir de dar Santa Ceia para tais pessoas. Continua assim. Porque o próprio Deus vai dizer: a Santa Ceia é para quê? Remissão de pecados. A Santa Ceia é uma renovação espiritual e carnalmente. A Santa Ceia é algo para você guerrear suas dificuldades, renovar o seu lado espiritual. Eu não lembro do próprio Jesus ter dito assim, ó, só fique aqueles santos aqui dentro e a gente vai dividir a Santa Ceia. Não. Tinha ali um homem, o primeiro, como sempre, um traidor. Tinha um ali, que qualquer discussão ele estava no meio para enfrentar tudo, tacar a espada em qualquer um, e esse era quem? Pedro. Tinha um ali que gostava de passar os 5 dedos nas ofertas que davam, mas estava ali na Santa Ceia. Tinha um ali que era um publicano que roubava do povo para o seu bem-estar, mas estava ali, que era Mateus. E assim por diante. Todos que estavam ali eram pecadores tirando Jesus. Todos comeram do pão e beberam do cálice. E todos foram ao monte com Jesus para orar. Uns ficaram à parte, 3 entraram junto no monte com Jesus para orar. Jesus pede uma oração de 1 hora, ele sabe uma oração de 60 segundos. Mas mesmo assim estão com Jesus. E Judas está onde? Então não interessa ao seu redor quem cometeu o pecado, ou o que pecado está sendo cometido. O que interessa é que você tem que estar no meio deles, para você fazer diferença naquele lugar, para que naquele lugar você também seja exaltado. Não é por causa de 1, por causa de 2, por causa de 3, por causa de picuinhas pequenas que você desaparece. Se prepara que é no mesmo lugar que você vai ter que voltar, e naquele mesmo lugar que o próprio Deus vai te honrar. Então ele dá graças a tudo e a todas as coisas. Ele dá graças pelas dificuldades que vai vir a seguir, pelas provas que vai vir a seguir, porque ele já está se sustentando espiritualmente para ele enfrentar uma grande batalha, uma batalha que ele nunca mais, ou melhor, que ele nunca enfrentou na sua vida. Acho que 40 dias e 40 noites no deserto sem comer, sem beber, tentado por Satanás, foi grandes coisas? Não. Foi fichinha para o que estava por vir. Ele estava agora sobre o seu ombro, carregando a dificuldade, a dor de cada um de nós. A dificuldade que você está enfrentando hoje, a prova que você está enfrentando hoje, Ele carregou sobre a cruz. Ele carregou sobre os ombros. Morreu por nós, para que hoje você tivesse vida. E na cruz ele vai olhar e vai dizer: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. E hoje não pedimos perdão ao nosso irmão, à nossa irmã. Não queremos dar o braço a torcer, o nariz empinado, que vai feder igual ao seu irmão. Vai feder pior do número 2 que você solta às vezes no banheiro. E quer se achar grande coisa. Você tem os mesmos órgãos do que ele e do que ela. Você vai feder, de repente, pior do que ele ou do que ela. Nem se sabe se vai ir cheiroso ou não, se vai ir despido ou com roupa. Se vai ter, por acaso, algum velório. Ou se vai ser simplesmente jogado no rio, ou enterrado em qualquer lugar. E queremos ser maior que todo mundo. O que a Bíblia está dizendo? É bom que os irmãos vivam em desunião? É bom que os irmãos vivam em união. Mas não se vive em união se você não der o braço a torcer.
se você não fizer o exemplo, se você não se portar como um tal cristão. A Bíblia vai nos relatar em Apocalipse, não vai ser levados só aqueles que pregam, que louva, que faz uma grande coisa na seara, não. Vai ser levado também aqueles que se portam como um tal. Aquele que você vai ver lá na esquina e vai dizer, aquele lá é um servo, uma serva de Deus. Aquele lá de fato é um guerreiro, uma guerreira honrada por Deus. Mas como decifrar se o ser humano vive de qualquer jeito, do jeito que bem entende? Por acaso a Bíblia é só metade? Pega a sua Bíblia agora rapidinho e vê se ela tem o Velho Testamento. Se ela tiver o Velho Testamento, esse também você deve obedecer em todos os pontos e vírgulas. É porque a teoria está, aquilo ali era lá naquele tempo. Aquilo ali era naquele tempo lá atrás, agora se fez tudo novo. Será que se fez tudo novo? O Deus que era ontem, hoje, Ele vai ser para sempre. As leis que Ele botou no passado vai ser no presente e no futuro. Ele não é um homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. Se é uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você tem que obedecer. É só assim para você ter uma vida melhor com Deus. Uma vida mais digna. Uma vida mais tranquila de se viver. Percebe se você na sua própria casa, as dificuldades, as provas que você hoje enfrenta. Da onde que elas surgiram? Da onde que essas provas, essas dificuldades que você está vivendo hoje e que você se esconde às vezes, ou melhor, você diz, eu não tenho mais forças, eu não vou mais, e prefere às vezes desistir do que continuar perseverando. Pesquise em si mesmo e veja aonde, em que parte essa dificuldade veio e por que ela veio. Se foi o próprio Deus que fez essa dificuldade para você sair vitorioso e, claro, muito mais forte, ou se foi você que pegou com as mãos. Quando não colocamos Deus na frente, pegamos provas e dificuldades por nossas próprias mãos, e essa prova, essa dificuldade vai ficar por conta nossa, e claro, a sua dificuldade sempre vai parecer mais difícil que a do teu próximo, e de repente você chega um dia e diz assim, mas eu estou há tanto tempo na igreja, estou com essa dificuldade, essa provação, mas olha aquele lá está há pouco tempo na igreja, a dificuldade dele já cessou, a provação dele já cessou. Por quê? Porque de repente ele perseverou? Porque de repente ele fez aquilo que você não fez? Não interessa quanto tempo de ministério tem, não interessa se foram um dia ou 50 anos. A Bíblia está escrita bem clara, Ele quer qualidade e não quantidade. Quantidade é aquela que vai para o inferno, qualidade é aquela que vai para o céu. Por isso que ela mesma vai dizer, a Bíblia é 8 ou ela é 80, é sim, sim ou não, não. Tudo que passar disso é procedência de Satanás. Você vai vir amanhã na igreja, não responde. Não diga nada. Ou melhor, para não deixar a pessoa no vácuo e ser deselegante, você diz, Deus quem sabe. Porque se você disser, amanhã eu venho, pode ter certeza que Satanás vai fazer qualquer coisa para impedir de amanhã você vir. E aí o pecado é seu. Por culpa de quem? De Satanás. Porque você disse que você ia vir, você não veio. Passou disso. Procedência do maligno. Talvez eu vou. Não, não fala. Talvez. Você já pecou quando você falou. Por isso que a Bíblia vai dizer, ser fiel no falar, no tocar, no vestir, no olhar, no proceder, no caminhar. Em tudo, ser fiel a Deus. Para que em tudo Ele possa ser fiel a você.
Não tem por que Ele ser fiel com você se nós somos infiéis para com Ele. Ele só vai ser fiel para com nós naquilo que nós somos fiéis para Ele. Então aqui está um exemplo de perseverança, um exemplo de não desistir de qualquer coisa, um exemplo de quando a dificuldade vier, não sair correndo por 7 caminhos, mas um exemplo que você deve ficar, e mesmo na dificuldade fazer como também Jó disse, bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tudo tomou, bendito seja o nome dEle, Ele sabe de todas as coisas. De fato, Ele perseverou, Ele continuou guerreando, Ele continuou naquela prova, e teve vitória. E se Ele dissesse ao contrário, em vez de Ele falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, se Ele dissesse assim, mas demorei tanto tempo para conquistar o que eu tenho hoje, agora Deus vai lá e permite que tire? Não. Eu quero tudo que é meu de volta. Não me agrado com isso. É claro que quando a chaga viesse ao corpo do próprio, ele iria morrer. E no céu ele não ia entrar. Porque ele reclamou de Deus. Ele murmurou da face de Deus. Mas ao contrário, ele recebeu tudo em dobro, seus 10 filhos de volta. Então não interessa onde está o seu inimigo, a sua inimiga, aquele que trai, aquele que não trai. Mesmo assim, vá até e faça diferença. Se revista espiritualmente. Usufrua do pão e do vinho que o próprio Jesus tem nos dado. Porque Ele mesmo fez isso. Por isso que Ele vai dizer, seja santo conforme eu sou santo. É difícil ser santo como Ele é santo? Não. O ser humano torna as coisas difíceis. Mas se você começar a fazer menos coisas erradas e mais coisas certas, a sua vida, nos seus olhos, vai piorar. Por quê? Simples. Deus quer ver se você está preparado de fato para ser fiel para com Ele. Quer ver uma aprovação para encerrar? Tem um homem rico, próspero. Jesus olha ele diz assim, ele diz assim para Jesus, o que posso eu fazer para ter a vida eterna? Jesus, simples. É só você obedecer os mandamentos, honrar teu pai e tua mãe, e já está pronto. Se fosse assim, seria muito fácil, não é? Só obedecer os 10 mandamentos, honrar o pai e mãe, meu Deus, o céu estaria conquistado. Mas não, Jesus piora a situação. Quando vê que o jovem está entusiasmado para entrar com Jesus no reino dos céus, Jesus vai piorar a situação dele. E aí o que vai acontecer com você? Quando você está querendo um contato sério com Deus, as suas provas vão piorar. Mas relaxa, não vai ser por muito tempo não. O próprio vai entrar em ação para te dar vitória. Claro, se você quiser um contato com Ele. Agora Jesus olha para esse homem e diz assim, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem e siga-me. Agora que está o problema. Poucos vão dar tudo o que tem, deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar filho, filha, sua riqueza para seguir e entrar no reino dos céus com Ele. Mas aquele que deixar tudo, assim como fez Pedro, Tiago, João, e assim os 12 discípulos, os 11, porque um se matou, assim terão o reino dos céus para sua herança. Porque deixaram até mesmo a sua mulher, assim como fez Pedro, para seguir a Jesus. E ele teve o reino dos céus. Então, quando deixarmos tudo o que temos, quando quisermos um contato fiel para com Ele, então será o momento que Ele vai entrar em ação, vai fazer coisas que você nem imagina na sua vida. Claro que a dificuldade vai vir. Mas, como diz a Bíblia Sagrada, a dificuldade com Cristo já está no lucro, porque vai dar vitória. A dificuldade sem Cristo, uma vida que você vai somente por ir para a igreja, vai ser difícil você ter a vitória. Então o que Ele está querendo? Não é somente um fiel adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, mas Ele está querendo uma outra coisa que também está descrita aqui. Ele quer fiéis, aqueles que entregam o corpo, alma e espírito para Ele.
Siga os passos de Jesus, que a sua vida vai ser bem mais tranquila. Vão querer a sua morte, claro. Mas a Bíblia vai dizer que a morte aqui na terra é lucro, porque teremos o galardão do reino dos céus. Não conquiste nada sobre essa terra, porque o ouro, a prata, as suas riquezas, os seus bens, vai ficar, ou melhor, você pode conquistar, mas não se apegue. Está aí o problema do ser humano. O ser humano conquista, se apega e perde tudo que tem depois, e se bobear até a sua própria vida. Mas conquiste no reino dos céus, em que a traça e a ferrugem não corroem. E que lá, a dificuldade que você está passando aqui, você vai usufruir o melhor do reino dos céus, que já está preparado. E muito em breve vai nos arrebatar, se de fato combatemos um bom combate, como fez o apóstolo irmão Paulo, que ele vai dizer no fim da sua carreira, quando estava em Roma pronto para morrer. Ele diz: combati um bom combate. Ou melhor, ele guardou a sua fé, a sua carreira ele combateu muito bem. Ele fez o que o salmista Davi falou: guardei a tua palavra para que eu não pecasse contra ti. E teve o galardão do reino dos céus. E olha que foi um homem ruim, hein? Pensa no homem ruim. E teve o reino dos céus. Então relaxe. Que a sua dificuldade, o seu inimigo não é nada. Faça a diferença aonde você está. Conquiste, não disperse. Que aí sim você consegue conquistar o reino dos céus. Nós vamos passar para a Santa Ceia neste momento. E eu peço à amada igreja, aqueles que forem participar da Santa Ceia, que se coloquem em pé, que a pastora vai contar quantos participam da Santa Ceia para ela poder servir os cálices. Todo aquele que é batizado tem o direito em tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é do Senhor. Ninguém pode proibir de alguém não tomar Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é revestimento a cada um de nós. Então, a ceia é do Senhor e temos direito em participar da Santa Ceia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa
as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cada um que pegar o corpo de Cristo, vamos esperar uns pelos outros para nós sarciar junto.
vou ler a palavra que fala sobre a Santa Ceia. É praticamente a mesma palavra que o pregador nos trouxe para os nossos corações nesta noite. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado o graças e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Podemos saciar juntos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o
multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. A mesma coisa fizemos com o sangue de Cristo. Esperemos uns pelos outros para nós tomar junto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou dar continuidade na palavra do Senhor. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem comer e beber sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós
muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardar uns pelos outros. Podemos tomar o sangue de Cristo juntos. Após, quem puder colocar o joelho no chão em agradecimento.